Quais foram os clubes brasileiros que mais demitiram técnicos nos últimos 10 anos? E aqueles que menos demitiram? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje do canal do Nicola. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal e esse vídeo vai tratar sobre demissões de treinador, algo recorrente desde que eu criei o canal do Nicola aqui no YouTube. A todo momento ou tem alguém caindo ou bastante ameaçado. E a Pluriconsultoria fez um estudo muito legal para analisar o comportamento de 20 clubes grandes do futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Essa pesquisa, esse relatório se baseia no comportamento dos times entre 2010 e 2019 e tem várias situações extremamente interessantes desse estudo que eu quero dividir com vocês, até para que vocês possam analisar e tirar suas próprias conclusões. Para começar, preciso te dizer que esse estudo contou com os seguintes times: Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport, Vasco da Gama e Vitória. Então toda a análise se dá em cima desses 20 times, foi esse o critério adotado pela Pluriconsultoria nessa pesquisa. E os clubes que mais tiveram técnicos durante esse período, de 2010 a 2019, foram, na primeira colocação, o Ceará, 29 treinadores efetivados, importante. Não estão incluídos nessa conta os técnicos interinos, somente aqueles efetivos. Então o Ceará é primeiro com 29 técnicos efetivados, o segundo lugar tem Sport e Vitória empatados, com 26 técnicos cada, o quarto lugar é ocupado pelo Goiás, com 24 treinadores, depois aparece empatados na quinta colocação o Bahia e o Atlético Paranaense com 23 técnicos cada. Na sequência, no sétimo lugar o Fortaleza, 22 treinadores, o Vasco e o Flamengo dividem a oitava colocação com 21 técnicos cada. O Flamengo tem bastante troca de treinadores, especialmente por conta do período do Bandeira, que foi muito bem como presidente, mas trocou treinadores a rodo, a ponto de estar empatado com o Vasco da Gama, que colecionou bem piores resultados na última década na comparação com o Flamengo. E na décima colocação, Coritiba, Fluminense, São Paulo e Internacional, todos empatados com 17 técnicos diferentes cada um. Quero falar agora sobre quem menos demitiu treinadores durante esse período de 2010 a 2019, ou seja, por consequência, acabou tendo menos técnicos efetivados. Corinthians e Grêmio lideram essa estatística com 11 técnicos cada um, na sequência o Santos em terceiro lugar com 12 técnicos, o Palmeiras, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro aparecem na quarta colocação, empatados com 14 treinadores cada, e o Botafogo é o sétimo dessa lista com 15 técnicos. Não por coincidência dessa relação que eu acabo de passar para vocês, 4 times acabaram com títulos da Libertadores durante esse período: Corinthians, Grêmio, Santos e Atlético Mineiro. Isso pode dizer que não demitir treinadores é o segredo para o sucesso? É o segredo para a conquista? Pode ser que sim, mas pode ser que não. A pouca mudança nesses times também está condicionada aos resultados. Então, se os resultados aparecem, você demite menos treinador. Só para recapitular que essa relação está excluindo técnicos interinos. Então, por exemplo, Milton Cruz, que foi por diversas vezes interino no São Paulo, não aparece nessa matemática, beleza? Ainda de acordo com o estudo da Pluri, só o Corinthians teve média de trabalho superior a 1 ano. Ou seja, de todos esses 20 times, nenhum teve uma média de tempo de trabalho superior a 1 ano, com exceção ao Corinthians. No Corinthians, essa média de trabalho foi de 12,7 meses, ou seja, quase 13 meses para cada treinador que ficou por lá. O Tite e o Fábio Carille ajudaram bastante a fazer com que essa média ficasse um pouco maior do que as dos demais. O Grêmio aparece na segunda colocação com uma média de 10,8 meses por cada trabalho. Renato Gaúcho foi o grande responsável por melhorar esse valor. Já o Cruzeiro aparece em terceiro com média de 10 meses, na sequência o Santos com 9,3 meses, Palmeiras 8,5 meses, na sequência o Atlético Mineiro com 8,4 meses e ainda tem o Botafogo com 8 meses. De todos esses, aquele que conquistou piores resultados no que diz respeito a títulos foi o Botafogo. Então dá para elogiar a diretoria do Botafogo, que é a que menos troca, mesmo diante da falta de conquistas, da falta de títulos.
títulos. Você pode ter ficado com a dúvida de por quê Corinthians e Grêmio, que tiveram o mesmo número de técnicos efetivos de 2010 a 2019, terem médias de trabalho diferentes. Isso tem a ver com a presença dos interinos, que não fazem parte dessa matemática da pluriconsultoria, mas se você tem um interino que dura mais tempo, ele acaba prejudicando, ele acaba fazendo com que o técnico efetivo tenha menos tempo de trabalho. Dessa maneira, só para esclarecer, o único time no Brasil que fica com um técnico, em média, por mais de um ano, é o Corinthians. Seguindo esse estudo da Pluri, que trata também sobre a média dos trabalhos mais curtos. Falei dos trabalhos mais longos, agora sobre os trabalhos que menos duraram. No Ceará, cada técnico costuma durar apenas 4 meses. Na sequência aparece o Vitória com 4,3 meses. Depois o Sport com 4,5 meses, o Fortaleza com 4,9 meses e o Bahia com 5 meses. Ou seja, os 5 primeiros lugares dessa relação de treinadores que duram pouco têm times nordestinos. Na sequência aparece o Atlético Paranaense com 5,1 meses, depois o Goiás com 5,4 meses, o Vasco com 5,6, o Flamengo com 5,9, além do São Paulo com 6,8 e o Internacional e o Coritiba empatados com 6,9. Por último, o Fluminense, 7 meses. Essa é a média de tempo que tem durado um treinador do Flu entre 2010 e 2019. A média desses todos 20 clubes é de 6,4 meses, ou seja, o tempo médio de vida de um treinador à frente de um clube grande por aqui é pouco superior à metade de um ano. Com 6 meses e alguns dias, ele acaba sendo demitido se ele fizer valer essa média histórica. Esse relatório ainda trata sobre os técnicos que mais rodaram, que mais passaram por esses 20 clubes estudados. E o primeiro lugar é de Dorival Júnior, com 10 passagens em 8 clubes diferentes. Dorival foi quem mais rodou, foi quem mais se beneficiou dessa dança das cadeiras. Na sequência, o Anderson Moreira, o Ney Franco e o Mancini, cada um com 9 passagens por clubes diferentes. O Adilson Batista, o Oswaldo de Oliveira e o Vanderlei Luxemburgo, com 8 passagens, também tem presença marcante nessa relação. Você pode ter ficado curioso, em meio a todos esses números, de quais são os meses mais perigosos no que diz respeito a demissões para treinadores. Também, de acordo com a Pluri, 23,3% das trocas de técnicos acontecem entre agosto e setembro. Ou seja, esse é um período bem complicado para os técnicos e equivale tanto na primeira quanto na segunda divisão, quanto à metade do Campeonato Brasileiro. É quando os clubes percebem que as coisas não vão bem e acabam decidindo por mudar. Mas o mês que mais representa demissões, trocas de treinadores, é o mês de dezembro. É até natural porque trata-se de um fim de um ciclo para início de outro ciclo, e no mês de dezembro foram 12,6% das trocas em todo esse período de 2010 a 2019. Para fechar o estudo, a Pluri também traçou um perfil sobre quem é esse treinador que comanda os clubes brasileiros, os 20 maiores, entre 2010 e 2019. E a primeira constatação é de que esse técnico tem, em média, 51,6 anos de idade. Não se trata de técnicos novos. A curiosidade é que o Flamengo lidera o ranking dos técnicos mais velhos. É aquele que tem maior média de idade em relação aos seus treinadores. 55,1 anos de idade é a média dos treinadores do rubro-negro durante esse período. Depois aparecem o Palmeiras com uma média de idade de 54 anos, o Sport com 53,8 anos. O Coritiba lidera a lista ao contrário, dos técnicos mais novos, com uma média de 47,7 anos, e essa lista, ou essa presença do Coritiba na primeira colocação tem muito a ver com Marquinhos Santos, que foi técnico do Coxa em 2012, quando tinha apenas 32 anos de idade. Ele foi o treinador mais jovem a comandar um desses 20 times durante o período de 2010 a 2019. Na sequência, depois do Coritiba, aparecem o Corinthians, com 48,7 anos de média de idade para os seus técnicos, além do Goiás, com 48,8. Bom, pessoal, eram esses os números do estudo da Pluriconsultoria que eu queria trazer para dividir com vocês. Espero que tenham curtido e deixem nos comentários suas opiniões a respeito de tudo isso. Quem curtiu o vídeo, não esquece de dar um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, é bem fácil. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Aproveita e também aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E use o espaço para comentários para deixar sugestões de vídeo que você gostaria de ver por aqui. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!